Eu vejo a geopolítica como um jogo entre diferentes jogadores. Esses jogadores têm suas próprias estratégias, têm seus próprios interesses e estão tentando otimizar o resultado usando essas estratégias. Se você olhar para Putin e Trump juntos, é claro que os dois são bons amigos. A relação interpessoal entre Trump e o presidente Xi é fundamental. E eu acho que uma vez que os dois se encontrem e uma vez que os dois comecem, você sabe, a serem amigos novamente, então eu acho que veremos uma reaproximação. Estou realmente otimista sobre o relacionamento China com os Estados Unidos da América, porque acho que Trump e o presidente Xi são grandes amigos. E, eventualmente, eles chegarão a uma resolução que beneficie ambos os países. Este é o professor Zhang Xueqin, um dos youtubers de geopolítica que mais cresce na plataforma. O professor Zhang utiliza a teoria dos jogos para prever conflitos mundiais e ficou famoso ao acertar, no início do ano, que os Estados Unidos da América bombardeariam o Irã. No episódio de hoje, debatemos por que o Oriente Médio é foco de conflitos globais, como a teoria dos jogos explica a invasão da Ucrânia pela Rússia e, pela mesma lógica, por que é improvável que a China invada Taiwan. Já quis entender a lógica da competição entre grandes potências? Este episódio mostra por que há tanto conflito no mundo e como nos preparar para o futuro. Vamos nessa! É uma honra receber hoje no estúdio o professor Zhang Xueqin, de Pequim. Professor Zhang, o seu canal tem sido um dos que mais cresce no YouTube, um incrível especialista em geopolítica, obviamente, professor lá em Pequim. Professor, seja bem-vindo ao programa desta noite. Muito obrigado, amigo Renamdi. Ciro, com certeza, com certeza. Bem, professor, sabe, acho que muita gente realmente percebeu e no seu canal do YouTube realmente começou a ganhar muito impulso. Sabe, foi na época em que os Estados Unidos atacaram o Irã. E você tem alguns vídeos incríveis em que usa a teoria dos jogos para prever o futuro da geopolítica. Gostaria que explicasse isso ao nosso público e comentasse mais sobre sua teoria e sua aplicação. Analisar o presente e prever o futuro. Eu vejo a geopolítica como um jogo entre diferentes jogadores. Esses jogadores têm suas próprias estratégias, têm seus próprios interesses e estão tentando otimizar o resultado usando suas estratégias. Basta observar o Oriente Médio. Irã, Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos e Turquia. Esses são os principais jogadores e cada lado está tentando obter vantagem sobre o outro lado. Então, ao estudar a história de cada nação, sua política interna e o que eles acreditam ser o melhor resultado para eles, você basicamente pode prever o comportamento deles. E é isso que venho fazendo nos últimos anos. E é por isso que consegui prever que os Estados Unidos atacariam o Irã. Foi incrível ver que os Estados Unidos atacariam o Irã. Como você vê a situação atual no Oriente Médio? Sabe, quanto a esse novo acordo de paz que vai ser entre Israel e o Hamas. Quero saber sua opinião, pois acho que é um assunto mais complicado. Obviamente, Donald Trump está dizendo, olha, resolvi outra guerra, 8 guerras em 8 meses, eu sou o presidente da paz. Como você está vendo isso? Trump é conhecido pelo exagero, certo? Ele disse que alcançou a paz no Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos ou 500 anos, dependendo do seu humor. Isso é uma grande conquista. O Oriente Médio está em guerra há 1.000 anos. Há razões específicas para isso. A principal é que o Oriente Médio é o centro do comércio global e, para ir a qualquer lugar, é preciso passar por lá. Nos tempos antigos, o Levante era o que controlava o acesso à Anatólia, ao Egito, à Mesopotâmia, as 3 áreas mais ricas do mundo naquela época. Isso ainda é verdade hoje. O Oriente Médio controla o acesso à iniciativa do Cinturão e Rota da China. Então, a China está muito interessada no Oriente Médio. A Europa tem algo chamado Corredor Europa-Índia-Oriente Médio. A Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. Todas as principais rotas comerciais cruzam o Oriente Médio. Então, quem controla essa área consegue controlar o comércio e coletar impostos e taxas. Outra questão hoje é o petróleo China. O leste asiático importa a maior parte do petróleo do Oriente Médio. Se houvesse uma guerra no Oriente Médio, então essas economias do leste asiático sofreriam muito. E o último ingrediente é a religião escatológica. Cristianismo, judaísmo e islamismo, 3 grandes religiões, têm seu foco no Oriente Médio. Há muitos extremistas nessas tradições que creem que a Terceira Guerra Mundial começará no Oriente Médio. E isso vai causar o retorno de Jesus, ou a chegada do Messias, ou a criação de um governo mundial, dependendo da sua escatologia. Essas tradições religiosas veem o Oriente Médio como centro de sua visão religiosa. E de várias formas, para eles, há uma missão de cumprir a profecia bíblica.
O Oriente Médio será o centro dos conflitos globais nos próximos 10 ou 20 anos por esses três motivos. Primeiro, por ser um centro do comércio global, devido ao petróleo e à escatologia. Você acha isso agora? Como você prevê o futuro, digamos, entre Israel e Hamas, né? Você acha que isso vai ser, sabe? Até agora que nós estamos vendo que há uma certa paz na região. Quero dizer, os reféns foram devolvidos. Há especulações sobre um novo governo assumir o controle da Palestina. Vou dizer, Donald Trump claramente tem um grande plano que pode envolver investimentos lucrativos e transformar a região. Você acha que existe alguma possibilidade disso? Ou você ainda acha que vai continuar havendo muito mais conflito contínuo? Como você acabou de dizer? Acho que todo mundo espera que a paz seja mantida e prolongada, porque os palestinos sofreram muito nesses últimos anos. Houve fome sistemática e muito sofrimento, principalmente das crianças. Por isso, todos rezam pela paz. Todos nós esperamos que esse acordo seja duradouro. Mas veja, a realidade é que nesses últimos 2 anos, este é o terceiro cessar-fogo. Israel nunca quis manter a paz, pois sua sociedade está atualmente fraturada. Antes de 7 de outubro, Israel quase teve uma guerra civil. Netanyahu queria mudar o judiciário. Havia esses protestos envolvendo centenas de milhares de pessoas pedindo a queda dele. Há rumores de que, se a guerra acabar, se houver paz, Netanyahu será acusado de corrupção. Ele irá para a prisão. Israel, especialmente Netanyahu, não pode se dar ao luxo de ter paz. E o que é ainda pior é que, após cada cessar-fogo, Israel devastou Gaza de forma ainda mais extrema. Analisando a história e a teoria dos jogos, há pouca esperança de que essa paz dure muito tempo. E, na verdade, para ser bem honesto, as condições já estão estabelecidas para que Israel retome os ataques. Um ponto crucial do acordo de paz é o Hamas entregar todas as armas, mas isso nunca aconteceria. Isso foi insano. Então, eu não sei por quanto tempo mais essa paz vai durar. Quero dizer, espero que por mais alguns meses. É fundamental que os caminhões entrem em Gaza e garantam comida e bem-estar para as pessoas. Na verdade, muitos extremistas nas forças de defesa de Israel não querem a paz. Eles querem levar essa guerra até a limpeza étnica de Gaza. Sim, acho que essa é uma realidade infeliz da situação. Quero dizer, isso já foi bem documentado com o Netanyahu, que certamente quer prolongar essa guerra porque está enfrentando aquelas acusações de corrupção. Muitos especulam que ele já sabia do que ocorreria em 7 de outubro. Obviamente, Israel tem um sistema de defesa incrível, então muitas pessoas estão questionando como eles não conseguiram prever isso ou ver esse ataque chegando. Muitas pessoas especulam que, potencialmente, até mesmo Netanyahu deixou isso acontecer, porque isso novamente permitiu que ele continuasse essa guerra, e certamente tira o foco das acusações de corrupção e da possibilidade de prisão para ele. Então, é uma situação que definitivamente vamos ter que continuar acompanhando. Professor, quero falar sobre o conflito mais importante e significativo que já vimos. Nos últimos anos, o conflito entre Rússia e Ucrânia claramente influenciou a Europa, né? Vimos isso. Os Estados Unidos, obviamente, foram envolvidos, quero dizer, tem sido o principal apoiador da OTAN, mas vimos uma dinâmica interessante com Trump recentemente. Agora ele diz que a Europa está sozinha e terá que continuar financiando a guerra. Me diga o que pensa sobre Rússia e Ucrânia. Pode voltar no tempo à vontade. Só quero entender melhor esse conflito, né, sob seu ponto de vista e teoria dos jogos. Segundo a teoria dos jogos, a Rússia não teve alternativa senão invadir a Ucrânia em 2022. E o motivo disso é a expansão da OTAN, certo? Então, a OTAN estava basicamente cercando a Rússia. A Ucrânia era uma linha vermelha e eu acho que a Rússia foi extremamente paciente com a OTAN por muitos anos. Mas o passo final foi o golpe de 2014 em Malen, quando o governo da Ucrânia foi derrubado por um golpe apoiado pela CIA. E você tem esses beligerantes na região de Donetsk que estão tentando fazer uma limpeza étnica de russos daquela área. E, portanto, Putin expressou isso de forma muito clara. Ele entrou na Ucrânia para defender os russos étnicos que estavam clamando por ajuda. Se você observar a Ucrânia, a maioria dos combatentes da linha de frente são russos étnicos que sempre viveram lá. Então, eles estão lutando realmente pela segurança e proteção de suas famílias. Isso é algo que precisamos lembrar. Que a Rússia foi realmente provocada a entrar nessa guerra pela OTAN. Vale lembrar que a Rússia tem enfrentado a OTAN o tempo todo. As tropas são ucranianas, mas veja só.
financiamento, tecnologia, forças especiais, comando e controle, tudo é a OTAN. Explodir uma ponte na Crimeia não é a ação dos ucranianos, pois não tem tecnologia ou conhecimento. É a OTAN que faz isso. Quando o gasoduto Nord Stream foi explodido, não foram os ucranianos. Quero dizer, os ucranianos foram culpados por isso, mas com certeza não foram eles. Então, nos últimos anos, a Rússia tem lutado contra a OTAN esse tempo todo. Se você observar só a situação na Ucrânia, a Rússia está ganhando a guerra e está mostrando que a OTAN é realmente um tigre de papel. E eu acho que muito disso é porque os russos estão lutando pela sua civilização, os russos estão lutando pela sua pátria, pela mãe Rússia. E a OTAN se tornou essa burocracia excessiva. E não é muito popular, nem mesmo na Europa. Quanto ao que está acontecendo entre Trump e a OTAN, acho que é muito simples. Acho que o império não está morto. Os Estados Unidos da América têm 37 trilhões de dólares em dívida e não conseguem mais financiar guerras, por isso querem que a OTAN lute por eles. Outra maneira de dizer isso é a seguinte: o que vimos é que a América rapidamente se transformou, nos últimos anos, em um estado mafioso. É um império mafioso e a forma como essa máfia funciona é extorquindo seus aliados. J.D. Vance vai para a Europa e diz: ei, pessoal, vocês vão ter que começar a trabalhar de verdade. Nós, americanos, estamos cansados de salvar a nossa pele o tempo todo, e essa é justamente a atitude do governo Trump. Essa guerra na Ucrânia não vai acabar, mas agora os países europeus terão que pagar a conta. Eles deveriam pagar ao menos 3% do produto interno bruto e comprar armas caras dos Estados Unidos da América. Às vezes outros enviam tropas para a Ucrânia morrer. O essencial é lembrar que, no fim, essa guerra é sem esperança e sem sentido. Você não pode vencer a Rússia na guerra contra a Ucrânia, pois eles têm muitas vantagens. No fim, a Rússia possui armas nucleares, então não se pode pressioná-la demais. É inútil, pois a Rússia não pretende ameaçar a Europa, só quer garantir sua segurança. Então, por que você está mandando a Europa para morrer na Ucrânia sem nenhum propósito específico? Acredito que isso causará grande dissidência política na Europa. É possível que dentro de 5 anos você tenha grandes confrontos civis por toda a Europa, porque a OTAN está tentando recrutar soldados e os jovens europeus se recusam a fazer isso. Sim, eu definitivamente consigo ver esse futuro. Porque, ironicamente, eu estou aqui nos Estados Unidos e moramos muito perto de uma base do Exército dos Estados Unidos da América. Conversei com várias pessoas da região. E uma coisa que eu sempre ouço é que a Ucrânia é, na verdade, o melhor cenário possível para nós, porque conseguimos lutar contra a Rússia sem arriscar vidas americanas. Nenhuma tropa americana no local, então é o melhor cenário. Sempre questiono isso e pergunto, e os ucranianos? E quanto às pessoas arriscando e perdendo suas vidas, né, sendo massacradas, né, e jovens indo para a guerra cedo demais, acredito que foram os Estados Unidos, ou talvez outro aliado europeu, que realmente pediram para Zelensky baixar a idade dos soldados recrutados. Disseram, acho que você deve reduzir de 21 para 20 anos para recrutar mais soldados para ir à guerra. Então, quero dizer, é muito difícil, de certa forma, estar nos Estados Unidos e ouvir, isso é ótimo para a América, porque nós podemos lutar contra a Rússia sem arriscar nossas vidas. Mas aí não se pensa realmente nas vidas ucranianas e também nas vidas russas que estão sendo perdidas. Quero dizer, acho que você realmente acertou em cheio aí. Esta é uma guerra inútil e sem sentido. Olha, quero dizer, a Ucrânia não tem futuro, a Ucrânia está acabada como nação, certo? Então vamos analisar os motivos disso. O primeiro é o número de baixas do lado ucraniano. As estimativas variam entre 1 e 2 milhões de homens. Esse é o futuro da Ucrânia. O segundo ponto é que milhões desses ucranianos fugiram do país como refugiados. Eles buscaram refúgio em países ocidentais e não vão voltar porque não há futuro para eles, certo? O terceiro ponto é que a Ucrânia está dividida em ocidental e oriental. O leste da Ucrânia tem raízes russas, enquanto o oeste é de tradição polonesa. A verdade é que Putin se interessa pela Ucrânia oriental por ser etnicamente russa e concentrar recursos de agricultura. Se a Rússia conseguir controlar Donetsk, então a guerra acaba. A Ucrânia ocidental não é sustentável por não possuir recursos agrícolas e industriais próprios. E o que vai acabar acontecendo é que a Ucrânia ocidental vai se tornar um estado assistencialista para os europeus. Eu odeio dizer isso, mas os europeus realmente sacrificaram a Ucrânia com essa guerra. A Ucrânia, ao decidir enfrentar a Rússia, praticamente se condenou como nação. Acho que sua análise está totalmente correta, professor, considerando o que ouvimos na mídia tradicional. Ouvimos do governo dos Estados Unidos da América, por exemplo, a teoria do dominó,
É isso mesmo, Putin tem planos ainda maiores. Se a Ucrânia cair, a Europa Ocidental cairá depois. Acho que isso se assemelha à Guerra do Vietnã, quando o governo dos Estados Unidos da América dizia que se o Vietnã fosse comunista, o comunismo se espalharia por toda a Ásia. Nunca vimos isso acontecer. Foi claramente uma forma de fabricar consentimento para os americanos entrarem no Vietnã, você percebe? Quero dizer, analise esses comentários do governo dos Estados Unidos da América. Isso é só eles tentando vender essa guerra e fabricar consentimento para os ocidentais? Olha, vamos aos fatos, ok? O primeiro fato é que quando a União Soviética caiu, quando o Muro de Berlim caiu, os americanos deram garantias aos russos de que a OTAN não iria se expandir, que a OTAN não iria aproveitar a queda da União Soviética para se expandir. Por toda a Europa, os Estados Unidos quebraram essas promessas. Fato 1, fato 2, várias vezes. O fato número 2 é que Putin fez várias tentativas de entrar para a OTAN. Putin disse isso a vários presidentes americanos. Se a OTAN é uma aliança defensiva e pacífica, a Rússia quer participar disso. Qualquer conflito seria resolvido na OTAN, mas esses presidentes dos Estados Unidos da América sempre rejeitaram isso. Esse é o segundo fato. O terceiro fato é a expansão contínua da OTAN, que já possui 32 membros. Apesar do fim da União Soviética há muito, a OTAN já conta com 32 membros, discutem a entrada da Moldávia como 33º membro. Então, esses são 3 fatos com os quais nos deparamos ao longo desses últimos 20, 30 anos após a queda do Muro de Berlim. Desde o colapso da União Soviética, a OTAN expandiu continuamente para a área de influência russa, enquanto a Rússia tem sido muito tolerante. Você vê o que está acontecendo no entorno da Rússia, certo? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Parece que a OTAN está determinada a cercar a Rússia apenas para proteger sua própria soberania, apenas para proteger sua esfera de influência, apenas para proteger sua própria coesão interna. Então, a Rússia teve que agir. Isso faz sentido. Como você acha que a guerra entre Rússia e Ucrânia vai terminar? Acredita que acabará em breve? Acho que os dados, como você já mencionou e como muitos analistas militares já perceberam, mostram que a Rússia está vencendo a batalha. É uma guerra de desgaste agora. Se tirar a emoção e olhar só para os números, verá a realidade. Obviamente, são muitas baixas e muitos recursos desperdiçados, mas a Rússia realmente tem a vantagem. Você acha que o presidente Trump tentará resolver esse conflito? Ele disse de forma famosa, no primeiro dia vou conseguir acabar com essa guerra. Obviamente isso não aconteceu. Você acha que isso termina em 6 meses ou 1 ano, ou será outra guerra sem fim? O que pensa? Como muitos analistas militares afirmam, a guerra está perdida, a Rússia domina o campo de batalha e tem superioridade aérea. Os soldados deles são extremamente disciplinados, têm alto moral e são muito inovadores. Se você simplesmente assistir a vídeos online de entrevistas com esses soldados da linha de frente na Rússia, quero dizer, eles são extremamente disciplinados. Eles querem ver isso até o fim e estão altamente motivados. E é exatamente o oposto para os ucranianos. A deserção entre ucranianos é muito alta. Então, neste ponto, acho que o melhor para a Ucrânia é cortar suas perdas. Infelizmente, na geopolítica e especialmente na teoria dos jogos, existe algo chamado falácia do custo irrecuperável, certo? Então você vai ao cassino, sabe, ganha $10 mil e se sente ótimo. No final da noite, você perde $1 milhão. Você não pode sair agora por causa da falácia do custo. Precisa recuperar o dinheiro. É o que os europeus enfrentam. Eles têm bilhões de dólares presos na Ucrânia. A Ucrânia prometeu aos europeus, principalmente britânicos, todos os minerais de terras raras e riquezas inexploradas do país. Seria uma completa perda de confiança se a OTAN se rendesse agora. Assim, devido a uma falácia de custo, é provável que essa guerra se prolongue. O principal é entender que, apesar de vencerem a guerra, os russos avançam muito devagar. Porque os russos usam guerra de trincheiras e artilharia, é preciso mover as peças para o local. Mas também, o que as pessoas não entendem muito bem é que a Rússia está tentando minimizar tanto as baixas civis quanto as baixas das próprias tropas. Eles estão tentando causar o mínimo de dano possível à infraestrutura civil crítica. No fim, eles ainda veem isso como parte da pátria russa e querem que as pessoas retornem e reconstruam suas vidas ali. Eles precisam tornar isso habitável. Por isso, após a guerra, a Rússia enfrenta um problema de governança e tem sido estratégica, metódica e lenta nesse processo. Mas, infelizmente, isso dá tempo para os ucranianos e para a OTAN se reorganizarem. Então,
O que eu acho que vai acontecer é que a Rússia vai avançar lentamente. Putin e Trump vão pedir repetidamente pelo fim do massacre e pela paz. Mas, devido a uma falácia de custo, já que os europeus se iludiram, achando que ainda podem vencer, vão criar novas linhas de frente. Acredito que a batalha final e o destino da Ucrânia serão decididos em Odessa. Putin e seus generais já afirmaram que Odessa é o objetivo final. Se eles tomarem Odessa e o leste da Ucrânia, a Ucrânia perderá o acesso ao mar, permitindo à Rússia controlar o Mar Negro. Então, Odessa é o principal objetivo dos russos. A OTAN sabe disso e a OTAN vai basicamente investir muitos recursos em Odessa. Por isso, prevejo que em alguns anos Odessa será a batalha final. Mas, infelizmente, porque a Rússia usa a guerra de artilharia, porque a OTAN é muito teimosa, isso vai durar por muito tempo. Eu também acho que é definitivamente o que muitos analistas estão dizendo. E eu acho, eu quero dizer, olhando para isso, agora se tornou uma guerra de atrito. Acho que é isso que vai acontecer. Pensamento interessante sobre Odessa. Consigo ver exatamente por que Putin diria isso e por que esse seria o objetivo final. Professor, quero agora falar sobre a relação geopolítica mais importante do mundo. Definitivamente estamos falando da China e dos Estados Unidos. Este ano não faltaram histórias inovadoras. Em 2025, obviamente, podemos até voltar a uma história. A primeira que cobri foi a DeepSeek no início de 25, foi realmente incrível. Você está mostrando para muitos americanos. A China está criaram essa tecnologia incrível, comparável aos Estados Unidos e até superior à OpenAI em vários modelos. Estamos falando também da relação comercial. Donald Trump iniciou uma grande guerra comercial com o mundo, não só com a China, no famoso Dia da Libertação em abril. Agora vimos essa escalada, levando aos controles de importação e exportação de minerais de terras raras por parte da China, que obviamente é o principal ator no processamento desses minerais. Professor, qual sua opinião sobre a relação entre Estados Unidos e China? Eu adoraria ouvir sua teoria e como você está analisando essa relação através da sua visão. Bem, quero dizer, eu odeio repetir isso, mas os Estados Unidos estão agindo como um Estado mafioso. Nos últimos anos, os Estados Unidos vêm intimidando a China, impondo várias restrições a semicondutores e tecnologia. Com o bloqueio dos minerais de terras raras, a China sinalizou aos Estados Unidos que não tolerará mais intimidação, e essa é a única maneira de lidar com valentões, certo? Você tem que se levantar e dar um soco na cara do cara antes que ele comece a negociar. Mas eu acho que ambos os lados estão comprometidos com a paz e a prosperidade. Eu acho que, eventualmente, Trump e o presidente Xi vão se encontrar. E, aparentemente, eles devem se encontrar no final deste mês, na Coreia do Sul. Acho que ambos têm ótimo relacionamento interpessoal. Putin e Trump parecem claramente bons amigos juntos. E se você só assistir vídeos de Trump com o presidente Xi, no primeiro mandato de Trump, quando o presidente Xi visitou Trump, Trump apresentou o presidente Xi à sua família, os netos dele aprendem mandarim, já recitam poesia Tang, e eu não consigo. A relação interpessoal entre Trump e o presidente Xi é muito importante. E eu acho que uma vez que os dois se encontrem e comecem a serem amigos novamente, então eu acho que veremos uma reaproximação. Estou realmente otimista sobre o relacionamento China e Estados Unidos da América, porque acho que Trump e o presidente Xi são grandes amigos. E, eventualmente, eles chegarão a uma resolução que beneficie ambos os países. Na verdade, eu também compartilho do seu sentimento muito otimista. Sempre falo disso e, na minha teoria, acredito que a relação comercial entre Estados Unidos e China é ainda mais importante. Acredito que as duas economias dependem muito uma da outra. Construímos uma relação incrível com a China ao longo de 50 anos, inclusive sob a ótica dos Estados Unidos. Nós nos beneficiamos enormemente ao recrutar mentes incríveis e intelectos extraordinários da China para estudar em nossas universidades, para se tornarem cidadãos americanos naturalizados, começarem famílias, abrirem negócios e realmente viverem o sonho americano. Nosso país, a América, foi construído pela imigração, certo? Tivemos grandes histórias de sucesso da China. Então, eu também defendo isso, Acredito que existe um grande potencial para esses dois países. Como você vê o comércio? Desculpa, não quero interromper, mas você sabe disso, certo? A mídia exagera a rivalidade entre China e Estados Unidos da América, mas quem é americano já sabe disso, não é? Se você é americano na China, os chineses adoram americanos e são muito amigáveis com eles. Ainda é assim hoje.
Os chineses têm um respeito profundo pela inovação americana, por essa atitude americana em relação ao trabalho. Até hoje, milhões de famílias chinesas desejam enviar seus filhos aos Estados Unidos da América para viver o sonho americano e estudar lá. Então, no topo, você tem essa relação muito forte entre o presidente Trump e o presidente Xi, mas na base entre o povo americano. Entre o povo chinês, há uma amizade genuína e respeito mútuo. Concordo totalmente com você, é interessante. Visitei a China pela primeira vez em 2007 e sempre me perguntam como é ser americano lá. Quais foram suas experiências lá? Eu respondi, em 18 anos indo à China, nunca tive uma experiência ruim. Na China, é comum perguntarem de onde você é, se for um estrangeiro branco e alto. E sempre que você responde com América, amigo, eles sempre dizem, a América é ótima, é sempre muito carinhoso. Então eu posso concordar 100% com a sua afirmação, e acho que é algo que eu também gostaria que mais pessoas soubessem. Isso também foi interessante quando a proibição do TikTok começou a vigorar. Nos Estados Unidos da América, por um dia, o TikTok ficou fora do ar e muitos americanos ficaram chateados. Eles foram para o Xiaohongshu e realmente baixaram um aplicativo chinês, de verdade. Mas não foi incrível, pois na verdade milhões de americanos trocavam mensagens com milhões de chineses. E eu sempre digo, acho que é muito importante para os americanos vivenciarem a China. Se eles pudessem ir à China e vivenciar isso pessoalmente, será uma perspectiva bem diferente de tudo o que eles já viram na nossa mídia. E então provavelmente também vão perceber como o povo chinês é amigável e acolhedor. Bem-vindo à China, né? Obrigado por estar aqui, é ótimo ter você conosco. E eu prevejo que esse será um dos resultados desse encontro entre o presidente Trump e o presidente Xi, onde eles anunciam essa parceria para trazer mais americanos para a China e mais chineses para a América. Pois essa troca entre pessoas é a base de qualquer relação geopolítica sólida. Sim, com certeza. A troca é fundamental, concordo totalmente. Mas voltemos ao assunto. Uma das coisas repetidas na mídia ocidental é que a China seria a maior ameaça à democracia americana. Você sabe, o governo chinês, eles querem se infiltrar nos Estados Unidos, querem se tornar o número 1 no mundo. Quero dizer, essa é literalmente a mensagem diária que ouvimos nos Estados Unidos. E foi isso, na verdade, que me inspirou a criar um canal no YouTube. Eu disse, essa não era a intenção da China. A China tem 1,4 bilhão de pessoas, o presidente Xi e o governo já têm problemas demais, e é uma grande responsabilidade lidar com tanta gente. O que você pensa sobre isso? Esse tipo de rivalidade, essa rivalidade e esse relacionamento interessante entre os Estados Unidos da América e a China? Bem, eu odeio ser cínico, mas a realidade é que o 1% nos Estados Unidos da América é profundamente corrupto, que vai tentar criar todos esses tipos de falsas dialéticas para se proteger, certo? Os americanos enfrentam grande desigualdade de riqueza e muita corrupção em Washington, o que serve para distraí-los. O governo já não funciona mais para o povo americano. E isso é uma preocupação, e deveria ser a preocupação do povo americano. Como fazer o governo ser mais responsivo? E veja, a realidade é a seguinte, você vive na América. A América sempre foi protegida por 2 oceanos. É uma fortaleza continental, tem todos os recursos de que você poderia precisar. O povo americano é muito trabalhador, talentoso e motivado. E se você simplesmente liberar essa energia empreendedora do povo americano, se você remover essa burocracia, se você remover essa desigualdade, se você remover essa corrupção, a América será invencível. Não há poder no mundo que possa desafiar a supremacia americana. Muito bem, professor. Gostei. Vamos conversar. Acho que o maior problema potencial seria a ilha de Taiwan. A relação entre Estados Unidos da América e China geralmente gira em torno de Taiwan, pois é o principal tema abordado. Acredito que foi Zhou Enlai quem disse isso ao presidente Nixon. Podemos discutir várias políticas, mas a principal é que reconheçam Taiwan como parte da China, a política de uma só China, base da relação Estados Unidos da América, China. Também ouvimos muito que o exército chinês está se fortalecendo. 2026 é o ano, mas em 2027 eles atacarão Taiwan e tomarão a ilha à força. E, obviamente, isso causaria uma tensão muito grande na relação entre os Estados Unidos e a China. Mas como você e a teoria dos jogos estão analisando a situação de Taiwan e como isso influencia a relação entre os Estados Unidos e a China? Só pela teoria dos jogos, invadir Taiwan seria idiota. Vamos analisar os motivos. O primeiro motivo é que, no leste asiático, a China está cercada de inimigos. Então, Japão, Rússia e Índia são todas ameaças geopolíticas para a China a longo prazo. E os Estados Unidos? No fim das contas, fica longe, lá no Pacífico.
E no fim das contas, do ponto de vista da teoria dos jogos, você quer os Estados Unidos. Se você é a China, você quer os Estados Unidos no leste asiático. Para equilibrar outras ameaças, e se os Estados Unidos saírem, o Japão precisaria reconstruir suas forças armadas, que historicamente já foram as mais poderosas, incluindo a Marinha do leste asiático. Se você liberar o Japão, ele pode controlar todas as rotas diretas e comerciais, especialmente o Estreito de Malaca. A China depende muito do comércio atualmente e importa 1/3 de seus alimentos. Se o Japão reconstruísse sua marinha e bloqueasse a China, ela teria grandes problemas. Índia e China disputam o controle do Himalaia e do Planalto tibetano, fontes essenciais de água doce. Rússia e China têm uma longa fronteira em comum. Partes do extremo oriente siberiano já foram da China, e a Rússia tem agido de forma agressiva. Do ponto de vista da teoria dos jogos, se os Estados Unidos da América saíssem, a China teria que lidar com 3 ameaças, mudando totalmente o cenário geopolítico do leste asiático de um dia para o outro. E por isso você não quer que os Estados Unidos saiam, você quer que os Estados Unidos permaneçam como uma força de equilíbrio para manter esse jogo de equilíbrio. Também devemos lembrar que a Coreia do Norte é um problema por ser uma potência revisionista. A Coreia do Norte envia tropas à Ucrânia para treiná-los e busca ampliar seu arsenal e fortalecer o exército. Por quê? Porque é pobre e foi bloqueada do sistema financeiro global. Sob a ótica da teoria dos jogos, a Coreia do Norte busca ser o Estado fora da lei. Você quer ser o agente do mal, porque é assim que você é incentivado a ser o agente do mal. Então, vamos supor que a Coreia do Norte, que está ameaçando a Coreia do Sul, diga: ouça, se vocês não nos pagarem $1 bilhão por ano, vamos começar a bombardear Seul e destruir, sabe? Tipo, 9% da Coreia do Sul. Bem, então isso cria problemas para a China também, porque a China não quer isso, não quer que a Coreia do Norte seja esse agente descontrolado no Sudeste Asiático. Assim, Estados Unidos e China se beneficiam mais colaborando do que competindo. Do ponto de vista da teoria dos jogos, a China está satisfeita com a situação atual. Se os Estados Unidos da América saíssem, a China teria que assumir a hegemonia, investindo mais em exército e marinha. Isso geraria conflitos com vizinhos e prejudicaria a economia e prosperidade do povo. O Partido Comunista prioriza manter paz e prosperidade, seu principal objetivo geopolítico. Não está interessado em hegemonia, nunca esteve interessado em hegemonia. A segunda coisa é que uma invasão de Taiwan seria custosa, porque, lembre-se, a base industrial da China fica na costa. Então, eu diria que a Marinha Americana levaria exatamente 24 horas para destruir a base industrial da China. Então, por que dar aos americanos um motivo para fazer algo assim? A economia chinesa depende do comércio global, por isso, sua imagem no exterior é importante. Por que parecer beligerante? Os taiwaneses não veem a China como ameaça e não querem declarar independência. O povo taiwanês está satisfeito com o status quo e Taiwan hoje se beneficia bastante do comércio com a China. Então veja, se você é a China e está preocupado com a independência de Taiwan, você tem toda essa influência econômica que pode aplicar. Por que recorrer ao poder militar, que é arriscado, contraproducente e pode tornar seu país um pária? Do ponto de vista da teoria dos jogos, formuladores de políticas chineses nem cogitam invadir Taiwan. Eu não poderia concordar mais. Acho que todos esses motivos são muito parecidos com a análise que fizemos no nosso canal também, e simplesmente não faz sentido. E acho que outra coisa importante que muitos ocidentais talvez não entendam é que, para 1,4 bilhão de chineses, eles consideram os taiwaneses como irmãos, irmãs e vizinhos. Para eles já está unificado, né, uma província e todos são irmãos e irmãs. Não acredito que eles vão bombardear Taipei e tentar matar pessoas, pois isso não faz sentido para os chineses, que são muito pacíficos. Eles buscam paz e prosperidade. Gostei do que você falou sobre o governo chinês querer isso para o país e para o povo. Esse é o objetivo principal, não ser hegemonia ou o número 1. É sobre servir a sociedade e criar uma sociedade mais pacífica e equilibrada, e com sorte, uma que continue melhorando com o tempo. Professor Jiang Shuiqin, nossa entrevista está terminando e aprendi muito com você, adorei. Qual é a maior ameaça que você acha que teremos no futuro? Aqui? Por exemplo, costumamos ouvir manchetes como a Terceira Guerra Mundial está prestes a começar, ou isso será o próximo grande evento mundial. Na sua opinião, qual é esse conflito? O que é que te preocupa em relação ao futuro? Bem, eu acho que a curto prazo esses conflitos geopolíticos são um problema. Acredito que Ucrânia e Oriente Médio serão pontos críticos.
acredito que a Venezuela está superestimada. Não acho que os americanos enviariam tropas terrestres para lá. Eles gostariam de uma mudança de regime, mas usariam mecanismos ocultos e secretos para promover a mudança de regime. Então, acho que os dois principais pontos de tensão para os próximos 10 anos serão a Ucrânia e o Oriente Médio. Mas, além disso, o que me preocupa é um grande avanço geofísico. Acho que a humanidade foi muito sortuda nos últimos 200 anos. Tivemos um clima muito bom, conseguimos evitar grandes catástrofes. Mas se você olhar apenas para a história, se você olhar para a história da humanidade de uma perspectiva macro, eras do gelo são algo comum, então eu acho que estamos caminhando, estamos indo em direção a uma era do gelo, e eu acho que isso deveria preocupar as pessoas, porque mudanças no clima são muito mais destrutivas do que guerras. Na verdade, de uma perspectiva histórica, fala-se sobre uma mudança magnética polar. Então, de tempos em tempos, o Polo Norte e o Polo Sul mudam seus eixos, então o norte vai para o sul. Isso gera várias anomalias e catástrofes, como inundações e terremotos, eu diria. A principal preocupação é como unir a humanidade contra inimigos comuns e tornar o planeta pacífico e próspero para todos. Esses eventos geofísicos fazem parte da nossa história e mostram como o planeta Terra funciona. E a única maneira de sobrevivermos a isso é trabalhando juntos. Sabe, acho que essa é uma ótima forma de encerrar, pois sempre digo isso ao falar dos Estados Unidos, da América e da China. Sabe, quando os Estados Unidos da América e a China trabalham juntos, o mundo inteiro ganha. E eu, obviamente, estenderia isso para todas as regiões do mundo, certo? Nós só temos um planeta. E eu adoro que você tenha mencionado essas questões, sabe? A mudança climática e a mudança no clima, e como isso pode ser potencialmente uma catástrofe para o futuro. Professor Jiang Shui Qin, muito obrigado por participar do nosso programa. Espero entrevistá-lo novamente. Acho que a conversa de hoje foi absolutamente inspiradora. Sim, quero dizer, sou um grande fã do que você faz. Acredito que seu trabalho é importante por ajudar a fortalecer a relação entre Estados Unidos e China. Como todos sabem, esse é o relacionamento mais importante. Enquanto China e Estados Unidos estiverem dispostos a trabalhar juntos, é possível resolver muitos problemas. Eu acho que, sabe, uma vez que Trump e o presidente Xi reconstruam o relacionamento, isso é possível. A China tem papel importante na manutenção da paz na Ucrânia e no Oriente Médio. E por isso eu acho que é muito importante que americanos e chineses mantenham o diálogo e, especialmente, que se encontrem e se conheçam melhor. Sim. Eu não poderia concordar mais. Bem, professor Jiang Shui Qin, agradeço pelo seu tempo e muito obrigado por passar esse tempo conosco. Vou adicionar o link do seu canal no YouTube, que está crescendo rápido. Você também tem uma comunidade incrível no Discord e uma ótima newsletter no Substack. Vamos colocar os links abaixo para que todos acompanhem. Obrigado pelo seu tempo e pela ótima conversa de hoje. Espero que tenham gostado da conversa de hoje com o professor Jiang. Como concordamos, o mundo melhoraria se potências como Estados Unidos da América e China encontrassem formas de cooperar. Eu adoro as opiniões do professor sobre o presidente Trump e o presidente Xi, e o fato de que eles realmente têm um grande respeito mútuo um pelo outro. Espero que o encontro entre esses dois líderes mundiais no final deste mês resulte em mudanças positivas para a relação entre Estados Unidos da América e China e para todo o nosso mundo. Mas, seja qual for o futuro, não deixe de seguir nosso canal para se manter atualizado sobre a evolução desses pontos críticos globais. Se gostou das análises do professor, o trabalho dele está no link na descrição abaixo. Muito obrigado pelo apoio incrível de todos vocês e esperamos vê-los em nosso próximo episódio em breve.